Tu és o nosso Pai. Que nós possamos a cada dia confiar, descansar no Senhor. Que nós possamos a cada dia nos aproximar do Senhor, confiando no Senhor, nesse nome tão poderoso que é o Teu, Deus. Que as nossas vidas a cada dia venham a ser transformadas pelo Senhor. Que cada filho Teu aqui seja cuidado por Ti, meu Deus. Cuide de cada necessidade dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor esteja com cada um, meu Deus. Que cada um que estiver aqui preocupado, ansioso, que o Senhor possa tirar, Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos entregar tudo a Ti. Todos os nossos anseios, desejos, ansiedades ou preocupações, caso haja, meu Deus, que possa tudo ser entregue ao Senhor e confiar que o Senhor tem cuidado de nós. A Tua graça está sobre as nossas vidas e nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Agostinho. Graças a Deus, queridos. Como prometido, hoje nós vamos aprender sobre a questão do sábado. São questões polêmicas que a gente precisa esclarecer. Muitas vezes a gente não tem o conhecimento e muitas vezes nós caímos em armadilhas que não precisaríamos cair. Bem, desde os tempos antigos, desde os primórdios do cristianismo, quando a igreja primitiva iniciou, existem grupos que tentam determinar que forma que nós devemos cultuar, ou muitas vezes os dias que a gente deve cultuar a Deus. Não só isso, mas colocando outras coisas que biblicamente não condiz com a realidade nossa e as pessoas tentam introduzir no culto. Algumas pessoas dizem que as doutrinas que nós seguimos é uma doutrina errada. Tem pessoas que trazem, por exemplo, aspectos da doutrina judaica para dentro do cristianismo. E isso acontece muito, até em igrejas ditas evangélicas. A gente vê nos dias de hoje a festa do tabernáculo sendo comemorada, e muitas outras coisas, algumas festas sendo comemoradas que não tem mais sentido, nos dias de hoje, E isso acontece também com o sábado, O sábado. Nós iremos esclarecer bem a questão do sábado para que todos tenham a clareza e nunca mais essa questão venha vir para nós, no nosso coração, e muitas vezes desviar do caminho correto. Nós tínhamos uma congregação lá em Barreiras, no bairro Santa Luzia, e eu só podia dar assistência a essa congregação somente nos dias de quarta-feira. Eu saí lá nos dias de quarta-feira, e uma determinada seita começou a visitar essa congregação nos outros dias que eu não estava, e ali começou a introduzir ensinamentos errados, ensinamentos contrários ao que a palavra de Deus dizia, e por final eles conseguiram destruir a congregação, e os irmãos que faziam parte terminaram saindo, e alguns não estão mais nem congregando em lugar nenhum. Ou seja, além de colocar os ensinamentos errados, ainda destruiu o trabalho de Deus, o trabalho de Deus. E a gente está vê muito isso por aí, e a gente precisa ter um cuidado bem especial a esse respeito. Bem, para a gente começar o esclarecimento das coisas, a gente vai entender primeiro o que significa a palavra sábado. O sábado, ela vem do hebraico, o Shabat,
Shabat, que ao contrário de que muitos pensam, o Shabat é um verbo, não é um substantivo. Se o Shabat fosse um dia, era um substantivo, não era um verbo, né? Mas o Shabat é um verbo que significa descanso, cessação, pausa, recesso ou repouso, né? Tem outros significados também que ao longo daqui a gente vai levantando também. Essa palavra ela é traduzida de várias formas. Na Bíblia, pelo menos, a gente encontra diversas expressões que ela é traduzida. Por exemplo, Josué 5,12. Se vocês quiserem ir anotando, se não quiser, a gente está gravando, vai estar no vídeo, depois vocês pegam no vídeo para poder conferir aquilo que a gente está falando, que é extremamente bíblico o que nós vamos falar aqui, né? Então Josué 5,12 diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, no ano antecedente, os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Essa palavra aqui, e cessou, ou seja, terminou, parou de cair, é Shabat no original, né? Aí a gente vai a Jeremias 7,34, que diz assim: e farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, porque a terra se tornará desolação. Isso aqui Deus falando com Jeremias, falando com o povo, né? O que iria acontecer, que Jerusalém ia ser invadida, ia ser dominada e tal. E a palavra que ele usa aqui, e farei cessar nas cidades, ou seja, e farei parar de acontecer nas cidades, né? Esse cessar aqui é Shabat, né? Gênesis, no capítulo 2, versos 2 e 3, diz assim: havendo acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 2 vezes tem a palavra descansou, e 2 vezes no original a palavra aqui é Shabat. Ou seja, essa tradução desse descansou aqui, ao invés de descansou, podia ser parou de fazer, cessou a criação, sabe? Concluiu o que estava fazendo, né? Então, o descansou foi a palavra que o tradutor achou aqui menos recomendada para esse momento, para essa situação. Porque, primeiro, Deus se cansa? Deus não se cansa. Como é que Deus descansou se ele não se cansa? Mesmo que Deus se cansasse, mas como é que ele construiu, como é que ele fez todas as coisas? Está vendo a sua palavra? Haja isso, e as coisas aconteceram. Então, só no falar, Deus cansou só no falar? Então, fica sem sentido, né? Fica sem sentido uma vez que a gente pensar que Deus se cansou, porque Deus não se cansa. O cansaço faz parte do pecado. O cansaço, na verdade, veio pelo pecado. Porque antes do pecado, Deus colocou o homem lá no jardim para quê? Para lavar a terra e cuidar dela. Ou seja, o homem trabalhava. Só que ele não tinha o cansaço, não tinha fadiga. Depois do pecado, lá no capítulo 3, que o Senhor fala o seguinte: com o suor do teu rosto ganhará o teu pão. Aí agora é outra história, né? Aí é outra história. Agora o cansaço estava ali, porque o cansaço apareceu, entrou no mundo pelo pecado. Então, Deus não se cansa, Deus não tem como se cansar. Então, a pior
melhor palavra para traduzir seria a palavra descansou, né? Seria cessou de fazer, seria a melhor tradução. Êxodo, no capítulo 5, versos 4 e 5, que diz assim: então disse-lhe o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ou seja, esse cessar aqui significa, por que vocês estão interrompendo o povo de trabalhar? Por que vocês não estão deixando o povo trabalhar? Então, esse cessar aqui, Shabat. Shabat. Então, na verdade, o princípio da palavra do sábado é completamente diferente do que a gente imaginava até então. Shabat quer dizer descanso, quer dizer cessar, quer dizer parar, quer dizer concluir e por aí vai. Agora, o sábado na lei de Moisés. Êxodo capítulo 20, no verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou de novo aqui. Veio essa palavra descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Bem, isso aqui é o 4º mandamento, do decálogo, dos 10 mandamentos. A lei judaica, ela tinha 2 aspectos. Ela tinha o aspecto moral e ela tinha o aspecto cerimonial. Moral e cerimonial. Bem, olhando para o texto aqui, se você for observar, há um aspecto moral na colocação, na instituição do dia de sábado, E quando a gente olha o aspecto moral da lei, esse aspecto moral, ele nunca vai passar. Ele nunca terminará. Por exemplo, não matarás. Definitivamente, esse não matarás nunca vai cessar. Sempre a gente não tem que matar. Não adulterarás. A gente não deve adulterar e assim por diante. Esse faz parte do aspecto moral. E qual é o aspecto moral da instituição aqui desse 4º mandamento? 6 dias trabalhará e o 7º descansará. Ele não está dizendo que no sábado descansará, mas no 7º dia. Há uma diferença entre o sábado como dia e o sábado como dia de descanso, que é o 7º dia. Por exemplo, nós hoje trabalhamos 6 dias, de segunda a sábado, e descansamos no 7º, que é o dia de domingo. Entendeu? Então, é o 7º dia. E isso é a lei moral. Ou seja, o que Deus estava querendo colocar? Que ninguém pode trabalhar infinitamente. Que ninguém possa trabalhar infinitamente. A gente precisa ter um dia, precisa ter um tempo para a gente poder descansar. E o dia que recomendado por Deus é o 7º dia. Não o sábado, mas o 7º dia. Por exemplo, se você trabalha
Você trabalha de quarta-feira a terça-feira. O seu único dia de descanso é o dia de quarta-feira a segunda. O seu único dia de descanso é o dia de terça-feira. Esse dia vai ser o seu sábado. Se você, sábado, dia de descanso, né? Não estou falando sábado, cerimônia. Tá? Depois eu vou explicar o sábado, cerimônia. Estou falando sábado, lei moral. Né? Então, o dia que você tiver, esse vai ser o teu dia de descanso. Entendeu? Vai ser o teu dia de descanso. E esse dia, aí Deus recomenda que esse dia seja um dia que você, além de descansar, dedique-se para Ele. Dedique esse dia para Ele. Tá? Esse é o aspecto moral. Uma outra coisa também que a gente precisa levar em consideração. Você vê que nós temos 10 mandamentos na lei de Deus. Desses 10 mandamentos, os 3 primeiros é o que o homem precisa fazer em relação a Deus. Os 3 primeiros. Os 5 últimos é o que o homem tem que fazer com o outro homem. Por exemplo, o que o homem precisa fazer com Deus: não terás outros deuses diante de si, não farás para ti imagem de escultura, não pronunciarás o nome de Deus do Senhor em vão, o Senhor teu Deus em vão. Esses são as 3 coisas que eu preciso fazer em relação a Deus. E o que eu preciso fazer em relação aos outros? Eu preciso honrar pai e mãe, eu preciso não matar, eu preciso não adulterar, eu preciso não furtar, e eu preciso não dizer falso testemunho. Eu preciso também não cobiçar o que é dos outros. Tá? Mas ficou o 4º mandamento. Se 3 são em relação a Deus, os outros 5 em relação ao homem, e o 4º mandamento, como é que fica? O 4º mandamento é um mandamento de ligação. Ele pega os 2 aspectos. Ele pega o aspecto divino e ele pega o aspecto do homem. O aspecto divino: dedique esse dia a Deus. O aspecto do homem: separar esse dia para o seu descanso. Então você vê que é um mandamento de ligação entre a primeira etapa dos 10 mandamentos com a segunda etapa dos 10 mandamentos. Tá? Bem, o sábado como cerimonial. O sábado como cerimonial é o último dia da semana. E o último dia da semana é o primeiro aspecto cerimonial. E para que serve esse sábado cerimonial? A Bíblia diz que é um sinal distintivo da aliança que Deus fez com o povo judeu. Deus tinha uma aliança com o povo judeu. E tinha algumas cerimônias que eram realizadas, né? Que distinguia o povo judeu, a aliança que o povo judeu tinha com Deus. Por exemplo, a circuncisão. Toda criança, ao 8º dia, ele era levado ao templo e ali era feita a circuncisão. O próprio sacerdote, né, ele já criava a unha do polegar, e a unha do polegar era grande, e ele limava a unha dele ficava feita uma giletezinha. E quando chegava ali, ele circuncidava as criancinhas com 8 dias, né, de nascido. Tá? Então, assim, mas o circuncidado era judeu. Todo judeu era circuncidado. Então, a circuncisão era um sinal da aliança do povo judeu para com Deus. O sábado também era um sinal da aliança do povo judeu para com Deus. Né? Olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 31:12. Diz assim, a partir do 12: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é
um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. É um sinal. Ou seja, o sábado era uma cerimônia, fazia parte do cerimonial, que era um sinal da aliança de Deus para com o homem. E diz mais aqui, das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, porquanto guardareis o sábado, porque é santo para vós. E aquele que profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada no meio do povo. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Foi para eles, foi para os judeus, filhos de Israel. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, o que é que Deus está falando aqui? Primeiro, que é um sinal. Isso aí nós já falamos. E ele diz que os filhos de Israel os filhos de Israel guardarão esse dia especial, o sábado, nas gerações por conceito perpétuo. Poxa, mas se é por conceito perpétuo, é para sempre? É para sempre enquanto dure. Ou seja, enquanto durasse a velha aliança, valia o sábado. Mas a partir da nova aliança, o sábado não teria mais valor, né? Bem, Ezequiel, no capítulo 20, versos 11, diz assim: e dei-lhes os meus estatutos, lhe mostrei meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Também lhe dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, mais uma vez, Deus está afirmando que era um sinal do compromisso, da aliança que eles tinham, e que era um assunto estrito com os judeus, com a aliança com os judeus. Bem, como é que começa a extinção do sábado? Bem, todas as cerimônias da velha aliança se cumpriam em Jesus. Todas se cumpriam em Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele fala, né, que ele não veio para destruir a lei, mas sim para cumprir. E quando a gente fala da lei moral, Jesus cumpriu a lei à risca. E quando a gente fala da lei cerimonial, essa lei se cumpriu em Jesus, porque todas as leis cerimoniais apontavam para Jesus. Mais adiante a gente vai fazer aqui um estudo sobre o tabernáculo, e vocês vão entender isso bem. O tabernáculo, tudo do tabernáculo significava Jesus. Tudo. Todos os utensílios, tudo tinha um significado apontando para Jesus. Assim por diante, e muitas outras coisas das cerimônias, tudo estava apontando para Jesus. Então, as cerimônias eram um símbolo do que viria a acontecer no futuro. Por exemplo, no culto cerimonial do Antigo Testamento, se levava um animal para matar, muitas vezes um pombinho, muitas vezes um carneiro, às vezes um boi. Se levava um animal para ser degolado ali. E quando aquele animal chegava ali, o sacerdote ia matar o animal, a pessoa que levava o animal colocava sua mão sobre a cabeça do animal, e ali
simbolicamente, os seus pecados eram transferidos para aquele animal e o animal era degolado, o animal era morto, né? Porque o que significava isso? Que um inocente, o animal era inocente, um inocente morreria pelo pecador. E só o inocente poderia perdoar o pecado. Aquilo era uma figura do que viria a acontecer. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Então Jesus foi imolado. Jesus derramou seu sangue por todos. Então aquela cerimônia ali de matar o animal significava Jesus sendo morto na cruz pelos nossos pecados. Então, hoje não tem mais necessidade de ninguém levar animal para matar animal. Não se faz mais isso. Por quê? Porque tudo se cumpriu em Jesus. E do mesmo jeito, o sábado se cumpriu em Jesus. Se cumpriu em Jesus. Não precisa mais essa cerimônia do sábado, porque foi cumprido em Jesus. Olha o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 1, diz assim: porque toda a lei é sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece em cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, já acabou, não tem como. Se Jesus era aquelas coisas funcionavam como uma sombra de Jesus. É como se tivesse um holofote aqui atrás e a minha sombra estava batendo lá na porta lá. Só que eu não estava lá na porta. Mas na proporção que eu caminhasse e chegasse na porta, eu não precisava mais da sombra. Entendeu? Porque eu já estava fisicamente lá na porta. Entendeu? Enquanto Jesus estava caminhando na história, essas coisas eram sombras da chegada de Jesus. Jesus chegou, a sombra não precisa mais. Tá? Bem, quais as cerimônias que seriam apenas sombra no Novo Testamento? No livro de Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 1, a gente lê. Uma leitura é longa, eu não vou fazer, mas só vou aqui ditar. A primeira cerimônia que é citada lá em Levítico 23, no verso 2, é o sábado. Começa pelo sábado. Depois vem a Páscoa dos judeus. Hoje em dia, a gente não comemora mais a Páscoa dos judeus. Por quê? Porque a gente comemora a ressurreição de Cristo, né? A gente comemora a ressurreição de Cristo. A nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo, é a comemoração do retorno de Cristo, ou seja, da morte e ressurreição, né? Não é mais como a Páscoa judaica, pães ázimos, aquela coisa toda, aquele cerimonial todo que se fazia antes. Não é mais. A festa das primícias era sombra. A festa dos tabernáculos era sombra. Pentecostes era sombra. O dia do perdão, do Yom Kippur, eu trabalhei numa empresa lá em Salvador, Chocolate Chadra, né? E os donos lá eram judeus. E todo ano a gente tinha um feriado que ninguém tinha em Salvador, né? A fábrica parava no Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia da expiação dos pecados, né? Então, assim, essas festas eram apenas sombras de Jesus. E o sábado era o primeiro delas. Então não tinha mais sentido se continuar, não tem mais sentido se continuar cultuando o sábado. E o Senhor falou, o próprio Deus falou, né, que o sábado era uma cerimônia que cessaria. Oséias 2,11. Olha o que diz a palavra de Deus. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. Oséias 2,11. Profecia. O próprio Deus profetizou que o sábado iria acabar. O próprio Deus profetizou, né? O sábado
sábado que ia acabar, o sábado como cerimônia religiosa. Mas o sábado como dia de descanso, esse continuaria. Sábado como dia de descanso, não sábado como cerimônia religiosa. Estão conseguindo entender? A gente está conseguindo. São duas coisas diferentes. Né? Duas coisas diferentes. Né? O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2,16, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo esclarece mais ainda essa questão da sombra, né? E enquanto Cristo não tinha chegado, essas coisas serviam como sombra. Mas quando Cristo chegou, a sombra não tinha mais utilidade e conseguiu se distinguir verdadeiramente o que é que aquelas coisas significavam, né? Porque agora se distinguiu o Cristo, Filho de Deus. Hebreus 8:13 diz assim: dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. O que é que o autor de Hebreus está dizendo aqui? A aliança antiga, a antiga aliança, envelheceu. Por que a antiga aliança envelheceu? Porque tem a nova. Então a antiga não serve mais, envelheceu, está, sabe, inútil. Mas inútil porque agora a gente tem a nova aliança. Tá? Bem, os ensinos de Jesus a respeito do sábado. Na verdade, Jesus, ele foi mais prático na questão do sábado. Ele curou no sábado, ele não tinha dois tempos para ir. Né? Era sábado, ele chegou lá, curou o cara que tinha mão mirrada, curou a mulher que era aleijada, curou o paralítico lá na cama, e curou o cego de nascença. Jesus, ele não tinha negócio com ele na questão do sábado cerimônia. Jesus não tinha isso com ele. Né? E ele mata a questão do sábado quando ele está conversando com os fariseus questionando porque os discípulos de Jesus colhiam as espigas no dia de sábado, colhiam e comiam, não sei o que e tal. E Jesus, ele disse o seguinte: olha, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E muitas vezes, quando alguém diz, não, se você não cumprir o sábado, você vai perder a salvação. Mentira! Porque o sábado não foi feito para essa destinação. E depois disso, quando eu digo que eu dependo de um dia da semana para a minha salvação, eu estou colocando o dia da semana acima de Cristo. Se eu estou colocando o dia da semana acima de Cristo, eu estou cometendo uma heresia. Cristo é acima de tudo. Eu estou desvalorizando o sacrifício de Cristo em função de um dia da semana. Isso não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Né? Ou seja, isso é uma inversão da prioridade. E Jesus foi bem claro nisso. Né? E ele diz mais: assim, o Filho do Homem, até no sábado é Senhor. Até no sábado é Senhor. Ou seja, o sábado significava Jesus e Jesus era o Senhor do sábado. Voltando de novo, Mateus 5,17, diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Ou seja, o sábado estava se cumprindo nele. Bem, por que nós então cultuamos a Deus no domingo? Né? Se o sábado religioso, o sábado cerimônia, não tem mais valor, e por que nós cultuamos o domingo? A primeira coisa que a gente vai levantar aqui são dois fatos super importantes que aconteceram logo no início da igreja. Primeiro,
foi que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. No primeiro dia da semana. Né? Jesus ressuscitou no domingo. E o domingo passou a ser o dia mais importante, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Sabe? E os antigos, eles começaram a chamar o dia da ressurreição do Senhor como o dia do Senhor. Isso a gente vai ver lá no finalzinho do estudo. O dia do Senhor. Né? O dia do Senhor era o domingo, porque foi o dia que ele ressuscitou. A outra coisa também importante foi a descida do Espírito Santo, também que aconteceu no domingo. Aconteceu no domingo, por quê? O dia de Pentecostes, ele correspondia a 7 sábados, mais um dia, né, a partir da Páscoa, a partir do período da Páscoa. Então, se você for contar 7 sábados, vai dar 49 dias. Mais um dia 50, né? 50. Então, se são 7 sábados, mais um dia, qual é o dia após o sábado? O domingo. E foi exatamente no domingo que o Espírito Santo desceu. Os 2 eventos mais importantes da nova aliança aconteceram no dia de domingo, a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo. A igreja do Senhor, ela começou foi inaugurada a partir do dia de Pentecostes, que foi um dia de domingo. Né? Algumas pessoas dizem, não, porque o dia de domingo, ele foi instituído por Constantino, o imperador Constantino, lá no Império Romano, 300 anos depois de Cristo. Não foi. A única coisa que Constantino fez foi colocar o feriado, fazer o dia de domingo como um dia de feriado. Ninguém trabalha, decretou o feriado. Só isso que ele fez. Mas o dia de domingo já era usado para se cultuar a Deus. E onde é que a gente vê isso? Atos 20, no verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e se prolongou no seu discurso até a meia-noite. Ou seja, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, é o dia que eles se reuniam, que a igreja primitiva se reunia. 1 Coríntios 16:1 diz assim: ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galileia. Ou seja, as igrejas da Galileia faziam isso e a igreja de Corinto também, Paulo estava recomendando que fizesse. Fizesse como? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se façam coletas quando eu chegar. Ou seja, por que no primeiro dia da semana? Porque eles estavam se reunindo. Ninguém ia fazer uma coleta de casa em casa, né? É como eles se reuniam, faziam a coleta ali no lugar onde eles estivessem coletando, ou seja, no dia da reunião, né? Fatos que confirmam a extinção das cerimônias. Um dos fatos mais importantes que confirmam que as cerimônias judaicas não têm mais, não deve ter valor nenhum no cristianismo, é a própria conversão dos gentios. Quando os gentios começaram a se converter, alguns que eram chamados de judaizantes, né, alguns judeus, não, tem que cumprir a lei, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Os apóstolos se reuniram e e determinaram que nada disso era necessário.
Tiago, que era o líder da igreja, Tiago, irmão de Jesus Cristo, era o líder da igreja na época. E quando Paulo foi com Tito ele era grego, Paulo esteve lá com Tito e Tiago nem cogitou em circuncidar Tito. Por quê? É muito simples. Quando Deus alcançou os gentios, Cornélio, por exemplo, que Deus pega Pedro e leva lá para Cornélio, até Cornélio, e lá Cornélio se converteu, né? Deus não cobrou nem circuncisão, nem sábado, e nenhuma cerimônia sequer. Simplesmente o gentio se converteu pela palavra da fé. Isso Paulo fala. Não precisou nenhuma situação judaica. Por que agora tinha que voltar na situação judaica? Por quê? Se quando ele se converteu, quando Deus aceitou, quando Deus perdoou os pecados dos gentios, né, que somos nós, né, que nós somos não judeus, né, quando Deus aceitou o perdão de pecado, quando Deus perdoou os pecados, quando Deus aceitou os gentios como seus filhos, adotou os gentios como seus filhos, Deus não cobrou nada. Por que agora a gente tinha que voltar para trás? Entendeu? Então esse foi um evento super importante, né? Que os gentios eles se converteram e não precisavam ser judeus para serem cristãos. A igreja ela vai se reunir no domingo porque não tinha o costume do sábado. Então não tinha. Os judeus simplesmente se reuniam, ou os cristãos simplesmente se reuniam no domingo, que era o dia do Senhor. Os judeus, depois da morte de Cristo, porque em Cristo se cumpriu todas as cerimônias, só que os judeus continuaram a celebrar as cerimônias. Eles continuaram a matar animais, continuaram as festas judaicas e tal. E isso enquanto não só os judeus praticavam, como os judaizantes queriam impor essas práticas para os cristãos. O que é que Deus fez? No ano 70, ou seja, aproximadamente 30 anos depois da morte de Cristo, né, veio o general Tito, de romano, veio, destruiu o templo, e aí houve a diáspora judaica, ou seja, os judeus se espalharam por toda a terra, né? Eles destruíram Jerusalém e os judeus se espalharam pelo mundo afora. Tá? Por quê? É aquela coisa que Deus usa até o ímpio muitas das vezes para cumprir os seus propósitos. Os judeus eles não receberam Jesus. A palavra diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Eles não receberam Jesus. E com isso eles continuaram com as velhas práticas. E Deus, permitindo com que o templo fosse destruído, estava dizendo o quê? Eu não aceito mais esse sacrifício. Pode destruir tudo, porque eu não aceito mais esse sacrifício. Eu não quero mais saber disso. Porque tudo já se cumpriu, meu filho. Simples assim. Né? Gálatas, no capítulo 3, verso 1, Paulo diz o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foram representados Jesus Cristo como crucificado? Só isso quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, ou pelo ouvir com fé? O que Paulo está perguntando aqui? Vem cá, meu amigo, quando você se converteu, foi pelas obras da lei? Foi por ser circuncidado? Foi por guardar sábado? Foi por quê? Ou foi porque você ouviu a palavra de Deus? Então por que você está querendo botar essas coisas agora no meio aí? E ele diz mais: e sois vós tão insensatos, no verso 5, diz assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, acaso faz parte das obras da lei, ou pelo ouvir com fé? Acaso faz pelas obras da lei, ou pelo ouvir com fé? No capítulo 5, verso 1 diz assim: para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei firmes e não vos dobreis novamente
a jogo de escravidão. Ou seja, se a gente voltar para sábado, festas judaicas, as coisas judaicas, simplesmente a gente está voltando para a escravidão. Está voltando para a escravidão, uma coisa que Cristo veio nos libertar. Sabe? Cristo nos libertou e a gente ainda volta de novo para ser preso, sabe? Para ser escravo, né? E ele diz mais aqui no verso 2: Cristo de nada vos aproveitará. Não serve para nada você guardar sábado, você circuncidar, não serve para nada diante de Cristo. Cristo nada disso aproveitará. Paulo fala aqui, e ele diz: olha, separados está de Cristo, ou seja, você perdeu, você não é salvo, você nunca foi salvo. Se você ficar preso nessa história, então você nunca foi salvo. A palavra está dizendo aqui, não é eu que estou dizendo, né? Verso 6: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Fechou. Quando ele está falando aqui a circuncisão, ele está falando uma das coisas cerimoniais que os judaizantes queriam colocar, mas o sábado está incluído aqui nesse negócio também. 2 Coríntios 3,14. Vou andar mais rápido para fechar aqui, que o horário já venceu. 2 Coríntios 3,14. Mas o entendimento lhe ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é abolido. Pronto. Fechou aqui também. Sabe? Ele diz: olha, o que é que Paulo está dizendo aqui? A gente tem um coração endurecido, pois até o dia de hoje a gente fica querendo as coisas do velho pacto, da velha aliança. E essas coisas em Cristo foi abolido, acabou, morreu, cessou. Né? Colossenses 2, a partir do verso 13. Esse daqui parece que fecha assim toda a questão. Mas diz assim: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Ou seja, a gente estava incircunciso, a gente estava perdido e Cristo nos vivificou, independente da nossa situação. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na cruz. Ninguém, agora vem o verso 16, que é a chave: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Isso aqui eu já comentei no início. Bem, domingo é o dia do Senhor. Vamos entender isso agora. A palavra domingo vem do latim dies dominica, que significa dia do Senhor. Dia do Senhor. Mas deveria vir do grego. Vamos lá então. No grego, no original, a palavra que está lá em Apocalipse 1:10, que eu vou ler daqui a pouco, é imera-to-kyrio, que significa dia do Senhor. E João, no capítulo 1 de Apocalipse, diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Por que ele está falando no dia do Senhor? Porque quem era o Senhor dele? Jesus. É o nosso Senhor. Jesus. Eles chamavam Jesus de Senhor, porque Deus, no Antigo Testamento, se chamava Yahvé.
Yahvé, né? Yahvé. Só que eram 4 letras impronunciáveis, e a pronúncia mais próxima era Yahvé. E essa palavra, ela só era permitida ser falada pelo sumo sacerdote no dia do sacrifício. Então as pessoas dizem, como é que a gente vai chamar Deus? Adonai, que Adonai quer dizer Senhor. Então, quando os apóstolos entenderam que Jesus era Deus, eles já, em vida, já chamavam Jesus de Senhor, mas quando eles passaram a chamar Jesus de Senhor, o Senhor, dia do Senhor e tal. E eles não chamavam nem o imperador de Senhor, porque no entendimento deles, o Senhor era Deus. O Senhor era Deus. Então, por isso que João diz aqui que no dia do Senhor ele foi arrebatado em espírito. Tá? A igreja cristã, já estou concluindo, a igreja cristã, no início da igreja, ela praticava o domingo como o dia do Senhor. Eu peguei aqui algumas leituras extra-bíblicas. Isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é história. Isso aqui é história. E a história nos comprova que domingo era o dia que era praticado. Justino Mártir, ele viveu entre o ano 100 e o ano 167, né, na era cristã. E ele diz o seguinte: e no dia chamado domingo, todos os que moram nas cidades ou no campo se reúnem num certo lugar, e as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos enquanto o tempo permite. Então, quando o leitor termina, o presidente institui verbalmente e exorta a imitação dessas boas coisas. Segue a oração, a comunhão e uma oferta para os pobres. O que é que ele estava descrevendo aqui? O culto cristão, né? Isso no 1º século, né? Ou melhor, no 2º século. Também Inácio de Antioquia, mais ou menos no ano 107, ele foi um mártir no Coliseu de Roma, ele foi morto pelos leões, e ele era um bispo que dizia: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim no dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por Ele e por sua morte. A Epístola de Barnabás, né? Essa é um escrito apócrifo, porque houveram muitas cartas que fizeram e não vieram para a Bíblia, porque não tinha manifestação de Deus. Na análise que foi feita não era divino. Mas muitas cartas foram escritas e muita gente se denominando apóstolo e discípulo de Jesus. Mas Barnabás, no ano 74 depois de Cristo, diz o seguinte: guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria. O domingo foi eu que acrescentei. O dia em que Jesus levantou-se dos mortos. Domingo, né? Jerônimo, 420 anos depois de Cristo, diz assim: o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. É por isso que ele se chama dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o determinam dia do sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol de justiça, cujos raios trazem salvação. Então, eu acho que
foi suficiente para a gente entender o que é o sábado. O sábado pertenceu aos judeus e foi concluído em Jesus. Não precisamos mais ter o sábado como cerimônia, como um dia religioso, né? Como um dia... não. Sábado é um dia qualquer. O domingo é o dia do Senhor, o dia que nós cultuamos. E Paulo vai mais longe. Paulo diz o seguinte, que a lei, ela foi colocada por Deus no nosso coração, na nossa mente. Você vê que muita gente nunca teve acesso aos 10 mandamentos, por exemplo. Mas as pessoas têm em si aquela coisa de não matar, não cobiçar, não adulterar, não falar, dar falso testemunho. Tá. Muita gente tem isso no coração, porque Deus colocou isso. Aí você vê que muitas vezes você está evangelizando, aí mas eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. E a pessoa se coloca como, pelo fato de não fazer determinadas coisas, como sem necessidade de salvação. Né? Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que, assim, a gente já tem isso no nosso coração. Já tem isso. E a questão um dia para adorar a Deus, você vê religiões, os ímpios, no meio eles separam um tempo para a adoração do Deus dele lá, assim, ele nunca teve contato com Deus, mas ele separa um tempo para a adoração do seu Deus. E é isso que Deus está falando. Quando a questão do sábado não começou com a lei de Moisés, começou antes, né? Esqueci o nome do povo aqui agora, mas existia um povo, os sumérios. Os sumérios, eles já tinham a questão do sábado, né? A questão do sábado, eles guardavam um dia na semana, né, para o Deus dele. Então, são coisas que eu espero que o que foi dito, os irmãos agora tenham argumentos, tenham condição de rebater aqueles que pertencentes a seitas que venham, porventura, trazer ensinamentos contrários ao que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos aqui. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos direcionar, ó Deus, que o Senhor possa continuar nos ensinando, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos aprender. Guarda-nos, Deus, de todo mal e continua, Senhor, fazendo morada nos nossos corações. Nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem eu vou falar sobre vida após a morte. Vida após a morte. Quero convidar a todos para estar juntos, para a gente poder aprender um pouco sobre vida após a morte. O que é que acontece depois que fecha os olhos, apaga a luz? O que é que acontece? Semana que vem a gente vai saber. Deus abençoe. Amém.